Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do Movimento 2022, o Brasil que Queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, o CEAM, com a União Planetária. Hoje teremos a oportunidade de conversar com um estudante da Universidade de Brasília, João Marcelo Marques da Cunha. Vamos revisitar a formação educacional de nosso convidado e destacar a sua atuação no movimento estudantil. Vamos discutir como superar a crise de financiamento que atualmente ocorre no ensino superior brasileiro e conhecer uma iniciativa dos estudantes na criação da disciplina Darcy, Saberes e Fazimentos. O nosso convidado é estudante de graduação de Ciências Sociais da Universidade de Brasília e importante líder estudantil. Foi membro da direção do Centro Acadêmico de Sociologia e é atualmente representante discente no Conselho Universitário da Universidade de Brasília. Como estagiário na Casa de Cultura da América Latina, em 2017, apoiou a reestruturação da política cultural do Decanato de Extensão da Universidade de Brasília. Atualmente, ele se envolve na organização de aulas públicas, debates e outras ações formativas relacionadas à promoção da educação para a democracia. Muito obrigado, João Marcelo Marques da Cunha, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria que revisitasse a sua formação no ensino básico e sua experiência no ensino superior. Eu que agradeço o convite, professor Isaac, e o estímulo de sempre à nossa participação, ao nosso engajamento nos debates, na ação pública. Eu nasci na cidade de São Paulo, estudei numa escola até a primeira série, mantida por um padre franciscano. Era uma escola comunitária, num bairro da periferia da cidade, na Cidade Ademar, e lá ele mantinha uma creche, uma escola para as pessoas de baixa renda do bairro e também outras que quisessem, seus pais quisessem se matricular. Então minha mãe conheceu a escola, se encantou com a escola, e lá eu me alfabetizei e tive os primeiros contatos com a educação formal, né? Depois eu me mudei para o interior. Quando eu me mudei para o interior, primeiro eu estudei numa escola pública, estadual, e depois eu fui estudar numa escola particular com bolsa. Todos os anos, e quando eu vi a sua pergunta, lembrei muito disso, a minha mãe ia à direção da escola insistir pela renovação da bolsa, porque ela tinha a dimensão exata da importância disso para a minha formação, e às vezes até as lágrimas mesmo, com emoção, com muita necessidade de instruir-me, né? Ela tinha muito claro a necessidade dessa formação para que eu pudesse educar-me tanto para a vida quanto para o mercado de trabalho. Depois, no ensino médio, eu estudei numa escola técnica estadual e lá eu comecei a acalentar o sonho de morar em Brasília. Porque, para mim, Brasília, por ser a sede do poder político, era que reunia condições para que eu pudesse trabalhar para transformar a realidade. Então, eu me lembro que no primeiro ano do ensino médio, alguém fez uma palestra sobre o PAS, da UNB, e eu saí da palestra convencido de que estudaria na UNB. E assim se fez, né? Eu entrei no terceiro ano, eu fiz o Enem, não foi nem pelo PAS, mas para Sociologia, passei e, a despeito
de ter sido mais conveniente estudar em Ribeirão Preto, que era ali perto, ou em faculdades ali do interior de São Paulo, que são muito boas, a Unesp, a USP, eu optei por vir para cá. Eu sempre quis morar em Brasília e vim sozinho e com o apoio dos pais, mas passei por esse momento de transição e não me arrependo. Eu acho que esse sonho que eu acreditei na ideia, ele se realizou na prática, né? Na UNB eu descortinei um novo mundo, novos horizontes. Desde muito cedo, já na minha graduação, já me engajei na política universitária. Logo no primeiro semestre já compus chapa de DCE, no segundo já estava no centro acadêmico. E a universidade, para mim, é um caso de amor que mais deu certo, né? Ela foi o que me deu possibilidades cognitivas, intelectuais, de fazer um bom curso, de já estar me formando agora, políticas, né, no sentido de que eu pude abraçar causas, conhecer pessoas emanadas desses mesmos propósitos e também profissionais, né? Eu conheci interlocutores que me possibilitaram entrar no mercado de trabalho e desenvolver atividades sempre orientadas para o interesse público. João Marcelo, você poderia destacar as suas principais atividades no movimento estudantil e nos contar o seu testemunho na importância dos jovens universitários na construção de um Brasil melhor e mais justo? Sim, professor. Eu inicialmente participei de 2 gestões do Centro Acadêmico de Sociologia. O Centro Acadêmico ele é fundamental porque ele é a entidade de base, é ele que está mais presente no cotidiano do estudante. Então, ele que passa em sala, ele que chama para mobilização, ele que discute o currículo, que começa a entender como funciona o departamento, e depois, quando você entende como funciona o departamento, o instituto, a administração da universidade. Então, isso me deu lastro, fundamento, né, para que eu pudesse depois atuar em outras frentes, né. Aí, em seguida, eu fui eleito representante discente, vinculado a uma chapa, né, no Conselho Universitário, e aí, para mim, foi a experiência mais extraordinária da minha formação, porque eu pude debater com equivalência, de igual para igual, com diretores, com o próprio reitor, questioná-lo, às vezes interpelá-lo até duramente, mas tanto ele quanto nós, mas sempre nos limites, né, da civilidade, do respeito que baseiam a cultura universitária. Então eu fui 3 mandatos, 2 mandatos de centro acadêmico e 3 mandatos consecutivos representante dos estudantes no Conselho Universitário. E dessa experiência, o que me chama muita atenção é que antes da nossa participação, esse componente institucional, essa participação institucional, ela não era tão valorizada, ela não era vista como efetiva para transformar a realidade. E depois que nós começamos a participar, outros estudantes que eram eleitos passaram a ser assíduos, passaram a estudar os processos, e isso fortaleceu o movimento estudantil como um todo para os seus desafios, para as suas pautas de reivindicação. Paralelo a isso, eu também participei coordenando a campanha da professora Márcia, a reitora, entre os estudantes. Foi uma campanha bem sucedida, e também concorri algumas vezes para o Diretório Central dos Estudantes e sempre atuando em ações formativas, como o senhor mencionou no começo, né? Promovendo aulas públicas sobre temas de Brasília e do Brasil, seminários, palestras. Então nós buscamos aliar a atuação institucional ao trabalho formativo que deve sempre balizar uma ação política numa universidade. Tem que sempre ter uma reflexão. E em relação ao papel do movimento estudantil, o que nos encanta no movimento estudantil é que o movimento estudantil ele não se baseia no interesse meramente corporativo ou individual, ele tem esse desprendimento. Então, mesmo o professor José Geraldo dizia, e eu concordo, que mesmo quando ele erra, ele acerta, porque ele está despido desses interesses outros. Ele é sempre o interesse difuso,
que ele busca perseguir, né? Eventualmente pode ter excessos, exageros, mas o debate, como ele é simétrico, ele mesmo trata de aparar, né? Então nós conseguimos coisas notáveis, experiências tanto do sentido subjetivo para a nossa formação, quanto avanços institucionais para a universidade através da ação do movimento estudantil. Eu acho que é uma experiência indispensável para quem deseja ter um processo robusto de formação numa instituição pública de ensino. Eu considero que o movimento estudantil, na nossa história, nosso amadurecimento, né, sempre foi muito importante. E no seu depoimento de sua ação no Conselho Universitário, eu me lembro que no início da década de 60, quando se começou a ter representatividade de estudantes nos conselhos universitários, eu era o representante estudantil do Conselho Universitário. E confesso que no início houve problemas de diálogo, né? Porque você tinha que dialogar com os professores, com os dirigentes da universidade, e vejo que nessas décadas esse diálogo se tornou mais aberto e considero muito importante essa atuação dos estudantes no destino da universidade. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo e voltaremos já já com essa interessante conversa com o nosso estudante da UNB, João Marcelo Marques da Cunha. Voltamos com essa conversa com o nosso querido estudante da UNB. Atualmente, João Marcelo, o ensino superior público vive uma séria crise de financiamento. Qual o papel da comunidade universitária e, sobretudo, dos estudantes para que possamos superar essa crise? O primeiro papel é o de persuadir os nossos financiadores, que são o conjunto da sociedade, do papel estratégico que a universidade exerce no desenvolvimento social e econômico do país. Que não há país soberano sem universidade soberana. E que a universidade ela contribui decisivamente para a solução de problemas em diferentes dimensões da vida cotidiana e que muitas vezes as pessoas não se dão conta disso. Ela tem um papel formativo, ou seja, ela forma profissionais para a educação, para a saúde, se tem um médico, um professor. Às vezes a gente não consegue identificar isso de pronto, mas é ela que qualifica para o serviço público e também para o mercado. E além disso, ela na pesquisa realiza as inovações, as criações, no âmbito da ciência social, no diagnóstico dos problemas de interesse coletivo, né? Contribuições que ajudam a mitigar problemas que as pessoas enfrentam no seu dia a dia. Então, é importante que a universidade, que os estudantes vão onde o povo está, né, parafraseando o poeta, no sentido de convencê-lo de que o imposto que ele paga, parte dele é bem aplicado na universidade. E convencendo a sociedade, buscar o parlamento, convencendo a sociedade, fazer a crítica aos governos que subfinanciam a educação. Por que estão subfinanciando a educação? Para investir na educação básica ou para investir em uma outra área? Não, definitivamente não. A maior despesa do Estado brasileiro é a despesa financeira, é a despesa com juros e amortizações, é uma questão de prioridade, né? Então, esse debate precisa ser feito de forma pública, ostensiva, para que a gente reúna condições de que chegue num determinado momento
e que isso não seja mais tido como admissível. Não se pode lidar com naturalidade com esse subfinanciamento, com essa crítica aos fundamentos da própria ciência, que permeia, que transpassa essa ação política, especialmente nos dias atuais, em quem hoje está a cargo da direção do governo brasileiro. Isso não é algo que nos traz perspectivas de esperança para o conjunto do nosso povo. Então, se a gente conseguir traduzir isso em termos práticos, em termos concretos para as pessoas, a própria sociedade, porque as instituições são reflexo da sociedade que as mantém, vão estar as instituições a dar a prioridade que deve ser dada em todo país que se reputa sério, em todo país que tem um projeto de desenvolvimento. Porque a universidade está a serviço de um projeto de desenvolvimento, mas se um país não tem um projeto de desenvolvimento, a universidade também fica à deriva, né? Então, esse é um debate global que nós temos que fazer, e o específico também. O específico, a Universidade de Brasília perdeu 60% do seu orçamento de custeio, não está conseguindo manter suas atividades, e temos que tornar isso cada vez mais exposto, cada vez mais claro. Eu acho que esse esforço está sendo feito. Não é um esforço fácil, não faz parte muito da nossa tradição, essa interação com a sociedade. Nós estamos avançando nisso, o CEAM já faz isso bem. Esse programa é um esforço para isso também, né, de estar na televisão, de conversar com as pessoas, mas nós estamos caminhando nesse sentido. Eu tenho a impressão de que isso nos deu uma oportunidade extraordinária de estar mais junto da razão de ser da universidade, que é a sociedade brasileira, né? Quando você falou, estava falando, eu pensei na autonomia universitária, que inclusive está na Constituição, mas eu gostei mais do termo que você usou, que é a universidade soberana, né? Ela precisa ser soberana. Eu acho que é um termo mais forte, né? Uhum. João Marcelo, recentemente você e outros estudantes estão envolvidos na iniciativa da criação, junto ao Decanato de Extensão, de uma disciplina intitulada Darcy Ribeiro, Saberes e Fazimentos. Poderia destacar a importância dessa disciplina? Nós diagnosticamos que, embora o nosso campo seja batizado de Darcy Ribeiro, e ele seja uma referência constante nos discursos, pela importância da sua vida, obra, pensamento, que o conjunto das e dos estudantes não tinham ainda se apropriado das causas que ele atuou, das críticas que ele fez, e que são atualíssimas. Então, os próprios estudantes, né, tiveram à disposição a iniciativa, e foi prontamente acolhida pelo Decanato de Extensão, de constituir uma disciplina, que não é uma disciplina administrada só por um professor, porque não tem um docente e não é possível isso mesmo, né, de se apropriar de todas as etapas da vida do Darcy Ribeiro, de todas as causas que ele atuou. São vários professores, cada um que faz uma abordagem, do Darcy antropólogo, do Darcy educador, um fala dos CIEPs, outro fala da atuação política dele como ministro do João Goulart, outro fala da criação da Universidade de Brasília. Isso compõe um panorama enriquecedor e sempre com olhos para o futuro, né? A partir disso, se apropriando desses fundamentos, dessa vida, dessa obra, conhecendo-a, o que nós podemos fazer para ser aquilo que ele propôs na Carta aos Moços, né? Que era uma juventude iracunda, ou seja, indignada com os problemas do país. Então, o que nos motivou foi essa indignação com a situação atual do país, conjugada com um diagnóstico que as pessoas não conheciam, e que ele é um referencial, instrumental para que a gente possa enfrentar os desafios do porvir, né? Então, eu acho que foi uma ideia de rara lucidez, assim, uma coisa
muito bem acolhida, são 200 estudantes matriculados, mas 100 da comunidade externa. Essa foi até uma sugestão do professor Murilo, que coordena a disciplina, no sentido de que no plano orientador da UNB previa-se que pessoas da comunidade pudessem cursar disciplinas. E ele falou, por que nós não fazemos isso já na nossa experiência? E nós queremos fazer outras coisas, nós queremos fazer uma biblioteca virtual, nós queremos fazer algo relacionado ao Anísio também. Outras ideias estão surgindo diante da experiência bem-sucedida que nós tivemos com essa matéria. João Marcelo, o movimento 2022, o Brasil que queremos, procura envolver os jovens na construção de caminhos para a gente ter um Brasil melhor e mais justo. Nesse final de programa, poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Sim, obrigado pela oportunidade de fazê-lo. Eu sempre, quando tenho a oportunidade, eu peço aos jovens, aos meus colegas, que se engajem, que mobilizem os seus conhecimentos, o seu trabalho, o seu estudo, com vistas ao bem comum, ao interesse público. Que não tome muito cuidado com os interesses meramente econômicos, individuais, corporativos. Que essa fase da vida que nós estamos, ela nos dispõe a uma indignação, a um desprendimento que nos permite fazer críticas e atuar politicamente no sentido de transformar a realidade de uma forma muito profunda, de uma forma radical naquele sentido positivo dessa palavra, que é da raiz, das estruturas, né? Então, o Salmeron, que foi um dos fundadores da UNB, ele dizia, confie no jovem, porque o jovem carrega esse espírito. Nós não podemos nos abster dele. Então, todo o ambiente que você participar, na sala de aula, em casa, no trabalho, você pode talvez não conseguir mudar o mundo, mas mude o seu mundo, a forma como você trata as pessoas, busque as demandas daquela local, daquela comunidade, trate-as de pensar globalmente, mas agir localmente, ser produtivo, não no sentido mercadológico dessa palavra, mas de efetivar causas, né, de promover pequenas transformações, de inspirar as pessoas para um movimento no sentido do interesse público, né? E se abster de qualquer tipo de ação que viole princípios, que viole valores. As pessoas estão perdendo um pouco o ânimo, o bom ânimo, né, de atuar, porque há entre nós a corrupção não só a corrupção financeira, mas a corrupção intelectual, da desonestidade intelectual, de se ter das suas conclusões não refletirem fundamentos. Nós temos que fazer um movimento contrário, um movimento do bom exemplo, é um movimento que a União Planetária propõe, através eu tenho acompanhado da Pedagogia das Virtudes, é um movimento que o movimento Brasil 22, o Brasil que queremos, tem tentado fazer, e sempre estudando, né? Atuar para o interesse público, mas sem conhecer nós não podemos transformar rigorosamente nada. Nós precisamos conhecer para transformar, embalado em valores, sempre. E não tem como dar errado. Se fazemos assim, a satisfação interna, a realização interna é possível, e a gente ajuda a tornar o mundo um pouquinho melhor, o nosso mundo principalmente. Essa é a minha mensagem aos jovens, aos meus colegas. Bela mensagem, João Marcelo, vinda de um jovem. Quero concordar plenamente com o pensamento do professor Roberto Salmeron, né? Que nós, da velha guarda, confiamos nos jovens e temos certeza que a atuação de vocês e essa sua mensagem vai contribuir para que a gente tenha o Brasil que nós todos queremos, né? Um Brasil com justiça social e com a possibilidade de cada brasileiro ser feliz.
Muito obrigado, João Marcelo, por essa interessante e importante conversa. Esse e outros programas do movimento Brasil 2022, o Brasil que queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Supre. Esse e outros programas vão continuar e nós gostaríamos de agradecer a sua preciosa atenção e nos encontraremos em uma próxima oportunidade. Até lá!